eu tinha duas opções. A primeira era largar a empresa do meu pai e trabalhar em obra em outra empresa. Mas aí eu seria tipo um funcionário largado no mercado de trabalho, trabalhando para os outros 8, 10 horas por dia para ganhar pouquíssimo, né? Uhum. E aí eu me vi nisso e me vi na única outra coisa que eu sabia fazer, que era fotografia e filmagem. Eu falei, cara, tem esses dois caminhos. Eu vou tentar de fotografia e filmagem. E aí eu lembro, isso foi mais ou menos novembro, final de outubro, início de novembro de 2019. E aí eu cheguei pro meu pai um dia, a gente tava lá na empresa, eu cheguei pra ele e falei que eu não queria mais. Cara, foi um dos dias mais difíceis assim na minha vida. Ok. Até o Apple Watch tá... e aí foi muito complicado. Porque, tipo assim, meu pai sonhou comigo tocando aquela empresa. Entendeu? Ele sonhou sempre com isso, sempre me incentivou a vida inteira. Então, tipo assim, o plano de vida que ele tinha pra minha vida era esse. E aí foi muito difícil. Tipo assim, no início ele odiou a ideia. Ele falou, não, tira umas férias só pra te esfriar a cabeça, depois tu volta. Só que, cara, eu sabia que não era, entendeu? Esse não era o problema, né? Não era o problema de só um tempinho. Porque depois eu ia voltar os mesmos problemas, entendeu? E tipo assim, não era um problema que era culpa dele. Era só que não era o que eu queria pra minha vida, não encaixava as coisas. Então, eu vi e aí eu falei pra ele. E aí, cara, foi um momento bem difícil, porque ele ficou bem chateado comigo. Ele passou assim umas 2 semanas na minha casa e falava comigo o básico. Oi, tchau. Aí eu puxava assunto com ele falava frio. Não falava direito, entendeu? Comigo. E foi uma fase, sabe? Tipo, uma fase meio complicada, porque eu me vi nisso do tipo assim, pô, eu tenho tudo, sabe? Tipo, eu poderia estar trabalhando com meu pai até hoje. Tipo, é uma empresa consolidada, eu ia estar lá dentro. Todos os meus amigos de faculdade saíram. Eu tenho vários amigos que se formaram comigo, hoje não trabalham nem na área. O cara trabalha numa coisa que não tem nada a ver, porque ele não conseguiu emprego. Ainda mais engenharia civil, né? Que saturou pra caramba. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu tinha tudo. Tanto que quando eu comecei a faculdade, os meus amigos, tipo, todos atrás de estágio, eu comecei a trabalhar com meu pai antes de começar a faculdade. Essa é até uma história engraçada, porque meu pai sempre foi muito duro comigo. Duro não. Ele é um pai, tipo assim, super amoroso, super carinhoso, mas ele é muito firme comigo. Tipo assim, ele sempre foi muito firme, exigiu muito de mim pra eu me tornar alguém. Entendeu? E deu certo, graças a Deus. Eu sou super agradecido pela forma como ele sempre me tratou. Ele nunca passou muita mão na minha cabeça, entendeu? Uhum. E aí eu lembro que ele sempre falava pra mim, nos 2 primeiros anos da faculdade, tu vai só estudar, tu não vai trabalhar. Aí, eu fiz o Enem em outubro. Cara, eu passei 1 semana em casa jogando videogame. E aí ele chegava do trabalho e eu tava jogando videogame. Acho que ele passou 1 semana passando pelo meu quarto, olhando aquilo. Cara, passou 1 semana, eu acho que ele não se aguentou. Ele chegou pra mim e falou assim, essa vida de vagabundo que tu quer? Sendo que, tipo, tinha me matado de estudar naquele ano. Eu já tinha passado na faculdade, eu tava esperando o período entre acabar o Enem e a faculdade, que era ali uns 2, 3 meses. Eu senti a mesma coisa. Eu ficava o dia inteiro jogando LOL, jogando no computador, sabe? Sim. Mano, esses 3 meses infinito. Você não tem nada pra fazer, não tem que estudar, não tem que trabalhar, tem que esperar. Vai fazer o quê? Você tem que esperar, né? Aí ele passou um dia pelo meu quarto e falou, essa vida de vagabundo que tu quer? Amanhã de manhã se arrume porque você vai trabalhar comigo. Mano, tá, tipo assim, eu nunca fui muito viciado em videogame. Então eu tava fazendo aquilo porque eu tinha que fazer alguma coisa. Vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí, voltando à parte da história, quando eu larguei a empresa dele, aí ele ficou um pouco chateado comigo. E aí passou umas 2 semanas mais, eu também larguei o curso. Cheguei pra ele e falei, olha, eu vou sair do curso. Você não terminou? Não terminei. Eu larguei no 9º período. Nossa. 9º semestre. Nossa. Faltava 1 ano pra me formar. Menos de 1 ano, na verdade. Uhum. E aí, eu larguei. E aí, tipo assim, quando eu falei pra ele que eu ia largar a faculdade, ele, tipo, já não ligou muito. Porque ele falou, eu já imaginava. Tanto que quando eu fui contar pra ele, ele falou, eu já imaginava. Só que aí teve esse período e depois as coisas foram tranquilizando, mas sempre com o pé atrás dele, né? E, tipo assim, não era um pé atrás por mal, né? Eu até digo isso pra quem eu converso. Tipo assim, às vezes a gente pensa que os nossos pais, eles imaginam, têm um plano de vida pra gente. E às vezes parece que eles só querem aquilo porque é o que eles têm na cabeça. Mas não é, eles querem o bem. E na cabeça deles, muitas das vezes, o bem é daquela forma. E talvez eles não consigam enxergar que tem uma outra forma. Então, tipo assim, meu pai sempre foi assim. Ele só queria o melhor pra mim.
E na cabeça dele o melhor era trabalhar com ele, pela segurança, pelo conforto. E, tipo, eu sei que eu teria um conforto. Quando eu me formasse, eu ia ganhar como engenheiro, que eu tenho vários amigos que se formaram e até hoje não ganham como engenheiro. Ganha como um auxiliar de engenharia, entendeu? O cara se formou, passou 5 anos estudando e vem gente oferecendo estágio. Então, cara... E aí o cara ganha mal. Então, tipo assim, eu não ia passar por isso. E aí era isso que frustrava um pouco meu pai. Foi isso que, tipo assim, pra ele doeu muito. Porque ele tinha construído tudo aquilo e ele me viu abandonando. E aí, cara, eu lembro que quando eu comecei... Quando eu comecei no audiovisual, cara, aí eu pegava o que viesse. Qualquer coisa. Cara, o que aparecesse, se precisar filmar, eu filmo. Entendeu? E aí eu lembro que o meu... Eu não sei se... Eu não consigo recordar se foi realmente o primeiro. Mas se não foi o primeiro, foi o segundo trabalho. Foi de uma formatura. E eu tinha acabado de abandonar a faculdade. Cara, eu fiz esse trabalho. Tipo assim, foi muito difícil. Quando eu terminei o trabalho, fiz lá as fotos. Era uma foto, uma menina que tava se formando me contratou pra fazer as fotos. Dela? Dela recebendo o diploma e tudo mais na solenidade. Cara, eu saí de lá. Eu fui pro carro triste. Pensando, cara, será que eu tô fazendo certo da minha vida? E vendo todo mundo se formar e falando assim, em 1 ano eu estaria formado. E aí eu entrei naquele dilema na minha cabeça. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E aí você começa a repensar um monte de coisa. Será que eu tô tomando a melhor decisão? Eu tinha tudo. Tipo, tava fácil pra mim. Era só eu continuar. E aí foi um dia bem difícil esse, mas depois foi passando. E aí, depois que foi passando tudo isso, foram aparecendo mais trabalhos. As coisas foram dando um pouco mais certo. E isso foi em novembro. Eu lembro que... Eu acho que foi fevereiro ou março. Depois daquelas 2 semanas que eu te contei com meu pai, depois ele já ficou bem mais... Ficou de boa comigo, mas ainda doía um pouquinho nele o fato de eu ter saído. Mas, tipo assim, ele era já tava normal comigo. E aí eu lembro que em abril ou março, eu fiz um mês bom assim, sabe? Tipo, hoje em dia, tipo, não, era um mês de quem tava iniciando, mas sei lá, eu tinha ganhado R$4.000 naquele mês com audiovisual. E, mano, tipo, quando eu trabalhava com ele, eu ganhava 1.100, era alguma coisa assim. Era pouquinho, porque eu era estagiário, né? E aí, cara, eu ganhei em um mês 4.000. E eu lembro que, cara, aquele foi o último dia que ele olhou pra mim com algum olhar de desconfiança quando eu abri a minha conta bancária e mostrei pra ele. Mano, ele arregalou o olho assim e falou assim, tu tá ganhando isso? Tipo assim, ele não tava acreditando, entendeu? De tipo assim, caramba, como é que tu conseguiu ganhar isso? Entendeu? Tipo, ele, na cabeça dele não dava dinheiro, isso que eu fazia. Então, tipo assim, impossível tu crescer. E aí, a partir dali, ele não só, tipo, simplesmente esqueceu tudo que passou, como virou meu apoiador número 1. Que legal. Mano, ele me pede o Instagram das empresas que eu faço, vai lá, curte, ele quer ver os vídeos, fica me cobrando. Aí ele me fala que eu tenho que melhorar, sabe? Tipo, ele virou fã número 1, assim, do meu projeto de vida. Sim. Eu lembro de uma frase, eu não sei, eu só lembro. Que é tipo assim, se você tem seus pais contra você, tipo, pra quem vai empreender, né? Contra, tipo, não necessariamente se seu pai estivesse contra você, mas ele tava com uma segurança, ele tava tipo meio, o que você tá fazendo aí, né? Mas você tem que aceitar, aguentar, e depois que você estiver tendo resultado, você mostra o resultado. E aí, pá, já fica totalmente diferente. Exato, porque é aquilo que eu disse, não é uma questão de que ele quer... Os nossos pais querem aquilo por querer, mas é porque eles querem o melhor. Então, se você apresenta que você tem uma solução melhor, não tem por que ele ficar contra você, se você tá mostrando o resultado, né? Exato. Então, tipo, eu sei que muita gente sofre com isso, de, tipo assim, desconfiança dos pais de tomar uma atitude. Mas, às vezes, é só preocupação. Nossos pais não estão fazendo por mal, mas é uma preocupação como natural, Exato, né? exato. Acho que é uma coisa normal. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.